Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, conversando, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras que estamos fazendo das lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 82, chamada Quem Serve, Prossegue, baseada numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde o Mestre diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, como a gente sempre faz, vai fazer a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente, a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar aos servidores, estragando o dia quando não encontra que lhe ponha na mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Essa lição é uma lição muito importante, ela traz uma reflexão muito valorosa, né, que através desse ensinamento de Jesus, que Emmanuel nos convida a refletir, sobre a importância de servir. O servir aqui, que Emmanuel está querendo dizer, em outras palavras, o servir é uma condição fundamental para a nossa evolução. Mas o que é esse servir da qual Emmanuel aqui está falando? Muitas vezes, por usar esse verbo servir, a gente tem a ideia e a gente acaba tendo o conceito de que esse servir tem muitas vezes a ver com uma subjugação, no sentido de que para que a gente sirva a alguém ou a algum propósito, a gente tem que estar abaixo de alguém ou desse propósito. Isso vem muito das vidas que nós tivemos em séculos passados, onde havia aquela coisa, por exemplo, do rei, da rainha, né, do imperador e imperatriz, onde eles precisavam ser servidos, onde as pessoas que estavam abaixo ali delas as serviam, né? A gente tem ainda muito esse paradigma ainda muito fortalecido, ainda muito vivo em nós como seres eternos que nós somos. Mas não tem a ver com esse servir apenas de servir em relação a outra pessoa. Esse servir, na verdade, tem a ver com o trabalho. Então, em outras palavras aqui, o que Emmanuel está falando? Que quem trabalha progride. E muitas vezes nós abdicamos do nosso trabalho por N motivos, e aí a gente perde a oportunidade de estarmos progredindo. É isso que Emmanuel quer dizer. Aí Emmanuel ele vem e ele começa a lição justamente com uma especialidade dele, que é sempre traçar alguns paralelos entre a nossa vida e o nosso dia a dia com a natureza. Aí Emmanuel ele começa a lição falando justamente sobre isso, quando ele começa assim: a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem.
O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando-lhe carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou significante. Então, nessas passagens, o que Emmanuel aqui está falando? Ele traz elementos da natureza do nosso dia a dia que, vamos dizer assim, eles se sacrificam, eles trabalham em prol de um algo maior. Então, por exemplo, ele dá o exemplo aqui da semente, né? Que ele fala que a cova serve a semente, e aí a semente vai e frutifica, e quem nós somos os colhedores, né, dessa frutificação ali que acontece através daquela plantação que ocorreu. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, do mar, né? Ele fala dos rios. O rio, ele abre mão de si mesmo para que se juntar com outros rios, para que aí daí seja formado o mar, para que aí do mar seja formada as nuvens, para que ela faça chuva depois. Aí ele traz o outro exemplo também, quando ele fala dos próprios animais, né? Que pelo nosso tipo de vida hoje, mais ainda material, nós precisamos muitas vezes da carne dos animais, e eles sacrificam a sua própria vida, dão o seu próprio sangue para nós, para que a gente possa continuar a nossa jornada evolutiva, para que a gente possa crescer. Então, essa nossa jornada, essa nossa evolução, esse bem maior pelo qual eles se sacrificam, e tantos outros exemplos. Então, aqui a gente pode ver que esse servir, na verdade, tem a ver com o trabalho, de nós estarmos trabalhando, fazendo a nossa parte, aonde estivermos, para que esse trabalho ele possa dar resultado de algo maior lá na frente. Justamente tendo o exemplo como Jesus. Quando Jesus ele esteve aqui, e ele é o tema principal da nossa lição, por quê? Porque quando ele esteve aqui, ele, pela sua posição até moral elevada da qual ele tinha, ele poderia muito bem se utilizar dessa posição para fazer com que as pessoas o servissem, para que as pessoas fizessem o trabalho por ele. Mas ele quis, na sua santa sabedoria, ele fosse lá e ele que fizesse o trabalho, que ele fosse lá e curasse, que ele fosse lá e pudesse demonstrar como se deve comportar em determinada situação, que ele fosse lá e inspirasse as pessoas a fazer o bem, através do seu convívio, através das suas ações, do seu trabalho da qual ele realizou. Então, esse foi o servir da qual ele aqui se propôs, né? Então, ele, pela sua posição moral, ele poderia muito bem ser servido aqui, e não. Ele quis se colocar juntamente ali com as pessoas mais abaixo da sociedade, para que ele mostrasse que o importante é o servir, não as pessoas que estão sendo servidas. E isso é muito importante, é esse discernimento que a gente precisa ter. Que o nosso trabalho, por mais pequenino que possa parecer, ele tem sim o seu valor. Nós temos muito um conceito ainda, e isso isso é trazido de nós por diversas reencarnações, e até existem sociedades hoje muito ainda no dia a dia que acabam propagando, que acabam inspirando as pessoas a pensarem que as pessoas são aquilo que elas têm, aquilo que elas possuem ou aonde elas estão. Então, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida é o diretor da empresa, é o CEO da empresa, é o presidente da empresa. Agora, o que seriam dessas pessoas se não houvesse aquela simples pessoa para fazer a limpeza ali na mesa delas? Então, assim, tudo conspira para um bem maior. Por mais que o trabalho ele possa ser simples, ingênuo e até mesmo aos nossos olhos parecer sem valor, ele tem sim o seu valor e ele é fundamental para que no final aquilo dê o seu devido resultado, como Emmanuel traz aqui nos exemplos da natureza que ele nos trouxe. Antes de tudo isso dar o seu resultado final, precisou dar ali o primeiro passo. E esse primeiro passo é esse servir, da qual aqui Emmanuel está falando, da qual Jesus ele fez por nós, de estarmos servindo, de estarmos ajudando naquilo onde nós estamos, e em favor das pessoas que estão ao nosso redor. É essa a reflexão que a gente precisa ter. Então, dá um pouco mais de valor às nossas atuações, aos nossos trabalhos, às posições da qual a sociedade, onde nós estamos mesmo, onde nós ocupamos na sociedade. Muitas vezes a gente nos subjuga o nosso próprio talento, o nosso próprio valor, justamente pensando que os outros que estão numa posição na sociedade maior do que a gente, que eles têm mais valores. E a gente vai ver que não é bem assim. É muito pelo contrário. Então, esse cuidado que a gente precisa ter.
Se nós estamos aqui e mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações, nós temos condição de servir, temos condição de trabalhar, porque é esse trabalho que vai fazer com que a gente progrida, vai trazer conhecimento que é fundamental para a nossa evolução. É essa a ideia que a gente precisa ter. Aí Emmanuel continua a lição falando. A pessoa que se habitua invariavelmente a ser servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Então, o que Emmanuel aqui está falando? Que justamente é através desse nosso trabalho, dessa nossa ação, daquilo que nós estamos fazendo, estamos agariando experiências. E com essas experiências, aprendizados que vão fazer a diferença para nós lá na frente. O que acontece muito hoje em dia? As pessoas que são, e eu vou colocar entre parênteses aqui, servidas, muitas vezes elas são servidas em 2 aspectos. Um, a gente até vai conversar um pouco mais na frente, que é o orgulho, que esse orgulho impede com que elas façam esse trabalho, que elas sirvam as outras pessoas. E muitas vezes, gente, até isso acaba aí na nossa sociedade, hoje menos, mas isso acaba ainda acontecendo muitas vezes, uma certa proteção de algumas pessoas em relação às outras, com a desculpa justamente dessa proteção, mas no fim você está tirando a oportunidade daquela pessoa estar aprendendo. Então a gente pode dar um exemplo daquela dona de casa, daquela mãe, daquela esposa, que muitas vezes faz tudo pelo filho e faz tudo pelo esposo. Só que aí acontece alguma coisa com ela, e aí como que o esposo e como é que o filho vão poder dar continuidade à vida deles se era ela que fazia tudo por eles? Então, muitas vezes, a gente tem essa ideia, esse conceito de que a gente está fazendo para ajudar, no sentido de proteger, né, no sentido de fazer pela pessoa, porque a gente ama, porque a gente gosta, mas às vezes existem exageros. E nesses exageros, a gente tira a oportunidade das pessoas de estarem aprendendo, delas estarem evoluindo. E aí, quando elas se dão por si, elas não conseguem, elas não sabem fazer. Né? Eu agora nem tanto, mas no sábado eu tinha um grupo de pessoas da qual a gente saía, né? A gente tinha alguns endereços onde a gente saía e ia até essas casas dessas pessoas cadastradas, e a gente ia pedir alimentos para a gente poder fazer cesta de material, né? Fazer cesta básica, né? Então a gente pedia muitos alimentos para que a gente pudesse compor a cesta básica para doar para famílias que estavam pré-cadastradas no sistema lá onde as pessoas tinham que faziam esse trabalho. Então, às vezes, a gente ia muito na casa das pessoas e a gente não se deparava com a esposa na casa, se deparava com o marido. E às vezes a gente perguntava, a gente explicava lá do trabalho e a gente falava, olha, você pode ajudar com alguma coisa? Qualquer coisa serve. Um macarrão, um sabonete, né, uma pasta de dente. E aí, muitas vezes, sabe o que o esposo falava? Olha, eu não sei onde estão essas coisas, porque quem cuida dessas coisas é minha esposa. E se acontece alguma coisa com a mulher, o que a pessoa vai fazer em casa? Se ela não sabe onde está lá o macarrão, onde está guardado lá o sabonete, onde está lá a pasta de dente? Às vezes, para nós, parece ser um certo absurdo, assim, mas isso acontece muito, eu vi isso muitas vezes. Né? Mas isso é por quê? Porque é a pessoa que tem aquela tarefa e a outra pessoa ela acaba de se abstendo disso. E aí, na verdade, ela está perdendo a oportunidade de estar aprendendo, de estar desenvolvendo outros talentos. Então, são esses cuidados, muitas vezes, que a gente tem. A gente exagera nesse servir, onde a gente faz pela outra pessoa, e não é exatamente isso. O servir tem muito a ver com o ajudar, no apoiar. E isso sim é o servir, como Jesus fez. Agora, fazer pela outra pessoa é aquilo que a gente sempre fala. Quando a gente faz pela outra pessoa, somos nós que temos o mérito daquilo. Então, a gente precisa deixar que a pessoa, pelo esforço dela, ela faça aquilo justamente para quê? Para que ela tenha o mérito daquilo. É justamente como a espiritualidade trabalha com a gente. Por mais que a espiritualidade trabalhe e coloque a gente lá na cara do gol, sem goleiro, só com a bola em cima da linha, só para a gente empurrar para o gol, o empurrar para o gol tem que ser a gente. Um mérito tem que ser nosso. Alguma coisa a gente tem que fazer. E é assim que a gente deve fazer, inspirado nesses conhecimentos que a espiritualidade nos traz, de como ajudar as pessoas, de como servir em relação às pessoas. É ajudar, é apoiar, mas deixar que a pessoa também ela faça a parte dela.
para que ela tenha um aprendizado e para que ela tenha um mérito disso. Isso é muito importante. E aí, caminhando para o final, Emmanuel fala assim: aprendiz do evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da boa nova está informado que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Aí uma outra coisa que nos impede muito do servir, do ajudar o próximo, tem a ver com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Justamente por causa do verbo servir. Porque muitas vezes, quando a gente fala em servir, a gente vai entender que nós estamos sendo subjugados em relação a uma pessoa ou alguma situação. E muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não deixa com que a gente tenha essa posição, com que a gente assume essa posição. Então, esse é um cuidado, às vezes, que a gente precisa ter. E aí a gente lembra de uma coisa muito importante. As pessoas que hoje elas ocupam uma posição na sociedade, na família, seja lá onde for, de uma superioridade, vamos dizer assim, no sentido, às vezes, da inteligência que ela possui, às vezes, de um momento favorável financeiro que ela tenha, às vezes, através da posição social da qual ela ocupa um cargo importante, segundo a sociedade, um juiz, um político, um presidente ou qualquer outra coisa. Muitas vezes essas pessoas, e a gente tem que ter essa ideia, essas pessoas elas estão nessa posição por uma responsabilidade que a providência divina designou a elas. E a gente precisa ter essa ideia justamente por quê? Porque muitas vezes a gente inveja, a gente gostaria de ter essa posição. Ah, eu gostaria de ter o dinheiro que essa pessoa tem. Ah, eu gostaria de estar no lugar dessa pessoa. E às vezes a gente precisa tomar um cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente quer e a gente não está preparado para isso, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente só olha os benefícios materiais que aquela posição ali ela traz. Mas a responsabilidade que está por trás disso, muitas vezes a gente não sabe. E a pessoa que foi colocada ali, ela foi colocada não é porque ela é melhor do que as outras. Ela até pode ter alguma coisa mais desenvolvida do que as outras pessoas, mas aí vai aquilo que a gente sempre conversa aqui. Aquilo que a gente tem de mais, nós somos responsáveis por isso. E isso é para o desenvolvimento, é para ajudar, é para servir em relação às outras pessoas. Não é para benefício próprio. E o que acontece muitas vezes é justamente essas pessoas que têm esse poder, que têm essa posição social, que têm que ocupem esse cargo, às vezes, ou que tragam alguma facilidade, muitas vezes elas acabam fazendo o quê? Elas se acham superiores, elas se julgam superiores, maiores do que as outras pessoas, porque na sociedade elas estão acima, né? E aí, o que elas fazem? Fazem com que as outras pessoas trabalhem em prol dos seus objetivos, dos objetivos dessas pessoas, não em prol da coletividade, que foi como Jesus ensinou, como Emmanuel traz aqui na nossa lição. É em relação ao servir para um bem maior, não apenas por o meu bem. Percebam que tem uma diferença muito importante, e a gente vê muito isso, né? Muitas pessoas que ocupam essas posições de destaque nessa sociedade, por às vezes elas terem mesmo já algo desenvolvido, por elas terem esse algo a mais desenvolvido, elas têm uma responsabilidade maior, e elas vão ter que prestar contas disso. Por isso que a gente precisa tomar um certo cuidado com esse julgamento que a gente tem. Às vezes é melhor a gente estar aqui feliz com um pouquinho que a gente tem, ou nesse local mais simples onde nós estamos, porque a gente tem uma condição melhor de a gente poder servir, de a gente poder ajudar as outras pessoas. Se a gente estivesse no lugar dessas pessoas, muitas vezes a gente não teria o preparo ou estaria fazendo as mesmas coisas das quais elas estão fazendo. Ao invés de unir ali as pessoas em um prol de algo maior, acabam fazendo com que essas pessoas trabalhem em prol delas mesmas. Mas não esqueçamos, elas vão ser cobradas, há uma responsabilidade muito grande por trás disso, que hoje a gente não vê, mas que lá na espiritualidade a gente sabe que isso acontece, e aí elas vão ter que se acertar perante as leis de Deus mais lá na frente. Então, cuidado muitas vezes com aquilo que a gente acha que é melhor, que muitas vezes não é.
É esse julgamento que às vezes a gente precisa ter. Então, o que fica dessa lição, já para terminar, é justamente isso, da gente saber o local onde nós estamos e a gente poder dar o melhor, da gente poder fazer aquilo que está ao nosso alcance, da gente realmente servir. E o servir ele está justamente nos pequenos gestos, nos pequenos favores que ofertamos às outras pessoas, tem muito a ver com a caridade. Sabe, aquela caridade moral que o Espiritismo nos ensina, é um pouco isso, né? Quando a gente dá um sorriso, quando a gente ajuda o próximo fazendo um favor em relação a outra pessoa, quando a gente dá um ouvido amigo, quando a gente dá um abraço, né? Quando a gente dá uma atenção, quando a gente manda uma mensagem para perguntando, oi, tudo bem? Você está bem? Como você está? Como está a sua família? Sabe, são esses pequenos gestos, essas pequenas atenções que é o servir. E através desse servir, a gente trabalha, e com esse trabalho, a gente progride. Um dia a gente se torna um espírito de luz, fazendo aos poucos aquilo que está à nossa volta. Como a gente sempre conversa, não é resolver o problema da outra pessoa, porque o resolver tem que ser a partir dela. Ela tem que ter o mérito e demérito disso. Mas a gente pode ajudar, como Jesus fez. Quando ele esteve aqui, ele ajudou tantas pessoas, infinitas pessoas, a cada qual do jeito que elas precisavam. Na cura, através de uma palavra, através de um comportamento da qual ele pôde ali demonstrar. É um pouco aquilo que a gente pode fazer. Podemos ensinar as outras pessoas justamente através da nossa palavra, através dos nossos gestos, através dos nossos comportamentos. Assim nós estamos servindo, cooperando para o bem. E como a lição fala, e eu tenho certeza que, gente, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu sinto que eu pude ali ajudar alguma pessoa, por mais simples daquilo que eu pude fazer, daquilo que eu poderia fazer, é uma gratificação que eu sinto dentro de mim, assim, enorme, assim, que algo que não tem preço, algo que muda o meu dia. Justamente porque eu tenho trabalhado isso justamente no sentido de poder habituar minha visão um pouco mais para o bem, no sentido de tentar ajudar naquilo que está ao meu alcance. Então, às vezes, por mais simples que eu possa ter feito, de ter orientado a pessoa a pegar um melhor caminho para ele chegar no destino dela, por exemplo, que é coisa mais simples do que isso, mas pelo fato de eu ter ajudado, de ter sido útil ali para aquela pessoa, eu já me sinto bem, já ganhei o meu dia. Então, são nas pequenas coisas que a gente vai ajudando o bem ali a proliferar, a se espalhar pelo mundo, e como a lição fala, como Emmanuel diz, quem serve, prossegue, em outras palavras, ele está falando, quem trabalha, progride. Então, trabalhemos para que a gente possa fazer o progresso possível para a nossa melhora lá na frente, como espíritos eternos que nós somos. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, uma lição muito do nosso dia a dia, que nós encaramos muito. E como está sendo esse nosso servir? A gente já serve indistintamente, sem, né, a gente, esse aqui eu gosto, então eu vou ajudar, vou servir. Esse eu não gosto não, então eu não quero longe de mim. Como está sendo esse nosso servir? A gente escolhe ainda quem a gente quer servir? Ou a gente serve de coração como Jesus fez? Jesus em nenhum momento escolheu as pessoas de qual ele queria servir ou não. A todos que chegaram ali de coração, querendo ajuda, querendo algo sincero dele, ele ajudou. Poderia ser quem for, desde dos doutores da lei até a pessoa mais simples ali da onde ele estava. Então ele não ele trabalhou sem nenhuma distinção. Será que a gente coloca algum tipo de distinção nas nossas atividades, nas pessoas a quem a gente ajuda, a quem a gente serve? Vale a pena essa reflexão. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá então, que Deus Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.